Bom dia, família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122, 1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom, ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom. Eu queria, antes de começar, não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu queria que você, que é casado, Deus trouxe algo no meu coração. Eu queria que você ficasse de pé, do lado do seu cônjuge. Cônjuge. Olha bem nos olhos dele. Quero orar por você, quero orar pelo seu casamento. Amém?
Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante de tantos casais. O Senhor uniu essas duas pessoas aqui e tornaram eles uma só carne contigo. E nessa hora, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre a vida de cada casal. Que eles experimentem a restauração do amor, do desejo, da cumplicidade, da amizade e de tudo aquilo que eles têm lutado, talvez, dia a dia, buscando isso na casa deles, Pai. Que o céu se abra sobre essa família, sobre essa casa, e que nessa família não haja nenhuma interrupção, Pai, do mal, e que eles experimentem a abundância, o transbordar do seu amor, Pai, em todos os sentidos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Bom, nós estamos numa série, né, de palavras do livro das Bases da Fé Cristã. Amém? O Hugo ministrou, pastor Hugo, na semana passada, falou sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre a Escritura. E hoje eu quero dividir com vocês o nome do próximo tema, que é A que Deus se assemelha. E com que Deus se parece? E eu queria que você fechasse seus olhos e pedisse para o Espírito Santo revelar para você algo novo a respeito dele. Eu não sei o que você conhece a respeito do Deus vivo, do Deus que criou os céus e a terra e nos criou, mas eu queria que você falasse com Ele agora e desejasse por essa revelação. Pai, nós estamos aqui, pedimos a Tua misericórdia sobre nós, pedimos, Senhor, a revelação do Teu Espírito, trazendo os conceitos que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que o nosso coração, a nossa mente saia daqui, Senhor, transformados, renovados, avivados por algo novo, Senhor. E que nossa fé seja construída no Teu Evangelho puro e simples, a fim de que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim como a Escritura, a palavra de Deus, é a suprema fonte de informação sobre ela mesma, ou seja, tudo que tem aqui é tudo que tem aqui mesmo, né? É tudo que tem nessa palavra é a nossa regra de fé e prática, e tudo que está aqui é uma palavra que veio do céu para as nossas vidas, amém? A gente já entendeu um pouco isso. Deus é a mais alta fonte, de informação sobre Ele mesmo. E onde é que a gente vai descobrir a respeito de Deus? Se a gente parar para pensar que Deus foi quem escreveu, como é que a gente vai descobrir a respeito dele, da pessoa dele, de quem ele é? Através da palavra. Amém? E como é que através da palavra eu chego à ideia de quem é Deus? Vocês conseguem pensar? Peraí, como é que eu chego através da palavra à revelação de quem é Deus para mim? De quem é Deus segundo a palavra? O que Deus fala a respeito dele mesmo? Ou seja, na Bíblia, todos os escritos aqui, as histórias, todas as coisas que a gente vem e aprende, a gente vai unindo e vai pegando partes a respeito da pessoa de Deus, a respeito da revelação de quem Ele é para nós. Então, existem atributos a respeito de Deus, em meio às parábolas, em meio às histórias, em meio àquilo que Deus nos deixou. E esses atributos, eles são atributos, fundamentos, conceitos que são comunicáveis, que ficam claros para a gente quem Deus é. Às vezes o versículo vem e diz assim, Deus é bom, Deus é amor, certo? E tem os atributos que são incomunicáveis. O que significa isso?
Quando a gente fala comunicável, a gente fala que os atributos de quem Deus são atributos que eu e você podemos copiar, podemos ter, podemos nos submeter e receber dele. Por exemplo, quando ele fala assim, Deus é amor. O amor que é Deus pode ser derramado em nossas vidas ao ponto de que eu também amo. Então, esse atributo de Deus é um atributo comunicável. É um atributo que pode ser dividido com as criaturas, com os filhos. E existem atributos que não são comunicáveis, que são somente de Deus, que só pertence a Ele. Por exemplo, Ele é onipresente. Nós não temos esse atributo, nós não temos como copiar esse atributo, não tem como a gente tá em todos os lugares. Amém? Então, essa é a linguagem que eu quero caminhar com vocês. E é importante que, nesse estudo, essa palavra ela é um estudo mesmo, é um estudo baseado a uma teologia sistêmica, que a gente chama. Que é o quê? É pegar o texto, ou o tema, ou o atributo, e ir na Bíblia e pegar todos os versículos que ele fala a respeito daquilo. Então, você pega lá, Deus é amor. Onde está Deus é amor? Em todas as partes em que aparece que Deus é amor, a gente está dizendo que é um estudo sistêmico, é um estudo que vai explicar de todas as formas esse atributo. Amém? Estão comigo até aqui? Então, com certeza, vocês vão precisar anotar. Se vocês quiserem aí pegar o celular, quiserem pegar alguma coisa, para depois vocês olharem a Bíblia, lerem de novo, porque eu vou citar muito versículo. Muito, para a gente conseguir chegar a todos os atributos de Deus. Porque Deus é infinito. Deus é muito grande. E Deus tem muitos atributos. Então, a gente vai ter que ir passando por ele e você depois pode checar com profundidade. Mas eu creio que, na medida em que eu for lendo para vocês, que eu fui deixando tudo anotado, para a gente não perder tempo e a gente conseguir falar de todos eles, a palavra de Deus é viva. E ela fala com você. E ela sustenta, ela alimenta. Então, a sua visão a respeito de quem Deus vai mudar. Amém? Então, vamos lá. O primeiro atributo de Deus é que Deus existe. Amém? Deus existe, ponto. Se você olhar lá em Gênesis, se você abrir o primeiro capítulo de Gênesis, primeiro versículo vai falar, no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele já existia, ele já estava aqui. Ele já estava na terra. Ele já estava criando a terra. Então, essa visão é que Deus apresenta como um criador, amém? Um criador pessoal. Ele chega e cria. E a história sobre a vida diz que, aqui se você ler o começo do texto, se você ler o capítulo 1, Deus cria do cosmo, da desordem, simplesmente ele cria a ordem. Então, a terra estava sem forma e vazia, e Deus simplesmente cria. Então, ele pega aquela desordem e simplesmente coloca a ordem. Que haja luz, que haja céu, que haja terra, que haja água, e ele começa a criação. Então, o Deus é um Deus pessoal, e é um Deus que começa a organizar o cosmos, que começa a organizar esse universo, esse monte de matéria jogada. E o mundo que dele surge não é um mundo divino. Por quê? Porque ele é divino. E isso vai muito contra a ideia da mitologia, lá da Mesopotâmia, que fala que os deuses foram criados como seres a serem adorados. Né? Então vai de encontro a uma teoria que se difere, pois Deus, ele é divino. Ele não cria um mundo divino, amém? Ele cria-se um mundo para a adoração dele. Esse é o ponto. Aí a gente tem uma passagem em Romanos 1, 25, que fala assim, que diz que eles trocaram a verdade pela mentira. E aqui é o primeiro ponto que eu quero que vocês pensem, que todo mundo, de alguma maneira,
sabe que Deus existe. Até mesmo aquele que duvida, até mesmo aquele que não crê. Em algum momento, de alguma forma, ele pensa que Deus existe. Porque Deus nos fez assim. Deus nos colocou a certeza da criação vinda dele. Então, quando, em algum momento lá em Romanos, quando Paulo vai citar, ele coloca isso para dizer assim, olha, eles transformaram a verdade em mentira. Por isso, eles não creem. Por quê? Porque transformaram a verdade em mentira. Mas a ideia central é de que existe sim um senso de criação. Existe sim um senso dentro de nós com a sensação de que tem um pai, de que tem um criador, de que alguém fez a gente. Amém? Segunda coisa, Deus é conhecível. Deus é um Deus, e esse Deus é um Deus que tem esse atributo que nos permite conhecê-lo. Olha que maravilhoso. Ele nos dá esse presente de que, olha, eu sou um Deus e você pode me conhecer. Você pode se relacionar comigo, você pode descobrir quem eu sou mais profundamente. E ele se permite, porque ele poderia não se permitir. Ele poderia ser inacessível, ao ponto da gente olhar alguma coisa e não entender do que ela realmente se tratava. Então, esse é um atributo de Deus, é um Deus que se permite conhecer-se. Amém? Ele se revela para você todos os dias. Terceiro, Deus é independente. Deus é um Deus independente. Ele não precisa da gente. Deus, ele nos criou para que a gente fizesse companhia para ele. É isso? Vocês creem nisso? Não, na verdade não. Ele criou porque ele quis nos criar. Porque ele é completo. Então, o nosso olhar para com Deus é um Deus que não depende de mim. Deus não precisa de nada de mim. Nada de você. Você não precisa fazer nada. Ele simplesmente é. Amém? E lá em Atos, capítulo 17, versículo 24 e 25, ele fala o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em santuários feitos por mãos de homens. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Salmo 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós é que somos dependentes dele. Amém? Deus é independente. Deus não precisa de nada de nós. Então, ele é suficiente sobre ele mesmo. Em Romanos 11, 36, porque dele e por ele são todas as coisas. Mesmo assim, mesmo ele sendo esse Deus independente, que está acima de todas as coisas, ele escolhe dar valor para mim e para você. Ele escolhe olhar para mim e dizer para mim e para você, eu me importo com você. E eu te fiz. E eu tenho valor, eu olho para você e vejo a sua importância. E vejo quem é você. Isso está lá em Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Se regozijará em você com brados de alegria. Deus se sente alegre com a nossa existência. Né? Deus fez tudo e viu que era bom. Então, apesar dele ser independente, ele nos valoriza. E ele dá esse significado para a gente. Amém? O outro atributo é Deus é imutável. E Deus é verdadeiro. Como assim? Jeremias 10:10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Sendo verdadeiro, a gente pode até imitar. A gente pode até copiar a Deus. Né? Sabendo que cada vez mais sobre a sua palavra e sendo fiéis naquilo que a gente faz e diz. Como é que a gente copia Deus? Tentando olhar para aquilo que ele faz. Né? E aqueles atributos que são conhecíveis, que são permissíveis que a gente copie, que a gente obedeça, que a gente reproduza através do Espírito Santo em nós, a gente olha para ele e
copia. Aí eu penso, Deus ele é imutável, então, portanto, ele não muda, portanto, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre, amém? Ele é o mesmo, ele não muda. Nós, seres humanos, sim, a gente se transforma, a gente nasce pequenininho, cresce, vai aprendendo as coisas com a vida, uns mais maduros, outros menos, uns mais resolvidos, outros menos, e a gente pode se transformar durante a vida inteira. Não há limites para nós, mas para Deus, ele não muda. Malaquias 3:6 fala o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Seus propósitos, suas promessas, seus atributos não mudam. Aquilo que a palavra diz vai acontecer. Aquilo que está escrito vai acontecer. Se Deus prometeu algo, Deus vai cumprir. Se Deus falou algo, Deus vai fazer, porque ele não muda de ideia. Aí você vai falar assim para mim: não, mas tem situações sim que Deus muda de ideia. E tem mesmo. Tem algumas situações que Deus muda de ideia, porque ele é um Deus que se relaciona. Então você vai dizer assim: bom, se Deus então você está dizendo para mim que ele não muda, e que ele cumpre a sua palavra, que ele é verdadeiro naquilo que ele fala, poxa, mas se ele falou isso, depois ele falou que ele ia punir, e depois ele não puniu, por exemplo, quando lá na história de, acho que é Neemias, que existe lá, a geração eles vão ser amaldiçoados por alguma desobediência que está acontecendo, e de repente Deus olha e fala assim: peraí, não. Acho que não. Acho que eu não vou mais fazer o que eu ia fazer. Por quê? Porque eles começaram a orar, eles se arrependeram, e a busca do povo pela resposta de Deus, pela intervenção de Deus, trouxe a mudança daquilo que Deus tinha falado. Então, Deus muda nessas condições. Deus muda quando ele sente aquilo que há no nosso coração, porque Deus sente. Porque Deus entende o nosso coração. Então, quando a gente se movimenta na direção de Deus e clama por alguma coisa e ora por alguma coisa, Deus, sim. Mesmo que Deus havia já dito algo, ele pode olhar para a gente e dizer assim: ok, eu vou mudar de ideia. Mas porque ele entende o nosso coração e ele entende que aquela circunstância é uma circunstância que ele pode intervir e ele pode mudar. Do contrário, ele continua sendo imutável e verdadeiro. Amém? Em Números 23:19, fala o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Essa é a palavra de Deus. Então, Deus é um Deus vivo. E quando eu falo que às vezes ele muda de ideia, sabe o que eu penso? Eu penso que ele olha para a gente e ele avalia aquela situação. E quando você pensa o seguinte: Deus ele é imutável, ele tem esse atributo, e eu entendo isso, eu entendo que ele pode mudar de ideia quando Deus já prometeu algo, né? E na Bíblia, quando as situações que ele mudava de ideia, era porque ele estava declarando um determinado fim, e aí ele mudava de ideia por alguma situação grande que acontecia com aquele povo. Então, quando eu penso nisso, eu penso o seguinte: que se a gente olhasse para Deus como um Deus imutável, talvez a gente pudesse controlar Deus. Né? No sentido de, eu sei o que Deus vai fazer sempre. Porque ele não muda, então eu sei sempre, só que Deus, de repente, ele muda. Ele muda na perspectiva dele, porque é ele quem controla. As coisas estão sob o controle dele. Amém? O próximo atributo: Deus é eterno. Salmo 92. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém? Efésios 1:4. Ele estava trabalhando antes da fundação do mundo. Ele sempre existiu. Amém? Deus sempre existiu. O alfa e ômega, o princípio e o fim. O que era e é e há de vir. O versículo do Hugo.
né? Que a gente brinca com ele, né? Então, Judas 1:25 fala assim: glória, majestade, poder e autoridade já era de Deus antes de todos os tempos, bem como agora e para todo sempre. Olha que interessante. Ele sempre existiu. Deus é eterno. Por isso, o tempo representa outra unidade de medida para Deus. Para Deus não tem passado, presente, futuro, como tem para a gente. Para Deus não é assim, a vida está acontecendo, ela começa e termina. Não, Deus não tem essa unidade de medida. Aí, por isso que fala lá, 1000 anos é como um dia. Não é isso? Porque para Deus não tem tempo. Não existe tempo, ele é atemporal, ele governa sobre o tempo. Ele está acima do dia e da noite, ele está acima do passado e do presente, ele está acima do que vai acontecer, e ele está acima do que você já viveu. Ele já viu tudo, ele vê tudo de uma vez. E é impossível que eu e você tentemos imaginar como é isso. Porque você pensa e fala, meu Deus, como assim? Ele é Deus, ele é Deus. Ele é onipresente, esse é outro atributo. Ele é infinito em relação ao espaço também. Do mesmo jeito que ele não tem unidade de medida de tempo como nós, ele é infinito no seu espaço. Ele não tem como colocar ele aqui dentro. Espera aí, não, vamos colocar Deus aqui. Deus vai estar só aqui na igreja, só aqui no templo. Não, Deus é onipresente, ele não pode ser limitado pelo espaço e pelo espaço que ele mesmo criou. Foi ele que criou o espaço, como é que ele vai se limitar dentro desse espaço? Ele está acima desse espaço. Quantos estão entendendo a grandeza de Deus? Amém? Jeremias 23 e 24. Ele enche o céu e a terra. Ele preenche, ele está em todo lugar. Ele está aqui, ele está fora, ele está em outro país, ele está na sua casa e ele está o tempo todo fazendo isso. Davi diz, em Salmo 139, do 7 ao 10, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Amém? 1 Reis 8:27. Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem te conter. Esse é o nosso Deus. Aleluia? Amém. Deus é espírito. João 4:24, Deus é espírito e importa que o adore em espírito e em verdade. Ele não é feito de matéria. Deus não é uma coisa que a gente pega. Não é uma coisa que a gente vê. A gente não consegue usar os nossos sentidos. Não tem jeito. Não tem tamanho. Deus, ele não consegue, a gente não consegue pegar nele. Tenta pegar Deus. Você não vai conseguir. Né? Não é possível. Ele é mais excelente do que qualquer outra coisa que você consiga imaginar. Ele está superior, ele está em um lugar superior. Só que ele escolheu dar o Espírito para a gente. Por quê? Porque de alguma forma a gente conseguiria se assemelhar à natureza que ele tem. Olha que maravilhoso. Porque se não fosse pelo Espírito, não seria possível. Por isso que a gente tem que nascer do Espírito. É por isso que é pelo Espírito que você o adora. É por isso que quando a gente fecha os olhos aqui, quando a gente está cantando, você tenta se concentrar e acionar o seu Espírito, para que o seu Espírito o adore. Porque se o seu Espírito não adorar, você está cantando para você mesmo. Ou para alguém que está perto de você. E se o Espírito de Deus não foi derramado sobre você, se você não o reconheceu como seu único Salvador e Senhor, e recebeu o nascer do Espírito, você não entende e não consegue acessar
a linguagem de Deus, não consegue entender o que Deus está falando, não consegue o adorar, não consegue o glorificar. Então, essa é uma semelhança, quando ele fala que Deus é Espírito, é um dos atributos que são compatíveis conosco, porque quando ele dá o Espírito dele faz com que o nosso espírito se conecte com ele. Amém? É por isso que a gente entende quando alguém nasce de novo. Você fala, nossa, estou entendendo as coisas de Deus. Você pega a Bíblia e fala, uau, nunca tinha visto isso, nunca tinha entendido dessa maneira, que o Espírito revela. É o Espírito que convence. Esse é o grande atributo. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Amém? Amém. Deus é invisível. Porque Ele é Espírito, Ele é invisível. Não é possível vê-lo, como eu já tinha dito. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Claro que existem registros de situações, de ocasiões em que Deus se manifestou de maneira externa para algumas pessoas na Bíblia. Vocês vão falar assim, não, eu lembro. Você está falando que ele é invisível, mas ele já apareceu. Ele já trouxe a imagem visível em algumas situações. Se vocês forem lembrar lá, Isaías diz que viu o Senhor. Deus apareceu para Abraão. Jacó disse que viu Deus face a face. Então, tiveram sim algumas situações onde Deus se permitiu ser visto. Como foi isso? Deve ter sido incrível, né? E Deus assumiu uma forma visível depois. Quem? Jesus. Depois Deus falou assim, não, eu vou ter que aparecer lá para eles, porque eles não estão entendendo as coisas, eu estou falando, eu estou mostrando, eu estou tentando e não está indo. Vem aqui, meu filho vai lá. E veio Jesus, Deus encarnado, o Deus visível, o 100% Deus, 100% homem. Amém? João 14, 9. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, quem via Jesus, via Deus. Amém? A próxima é Deus é onisciente. 1 João 3,20. Deus sabe de todas as coisas. Esse já ouviram falar, já sabe, todo mundo sabe decor, né? Deus sabe de todas as coisas. Ou seja, é um atributo difícil de entender, mas ele sabe de tudo. Ele tem a capacidade de entender tudo. Ele está acima da nossa compreensão. Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse é o nosso Deus. Ele tem a capacidade de saber se algo está acontecendo, por que está acontecendo, por que não está sendo daquela maneira, por que não foi daquele jeito. Tudo ele entende. E isso tem a ver com o próximo atributo dele, que é Deus é sábio. Por causa da sabedoria dele, nada surpreende Deus. Absolutamente nada. Não tente entender Deus, porque Deus não cabe na sua cabeça. Nem na minha. Deus é revelação. É conhecimento da palavra. É entender todos esses atributos. Mas é uma revelação poderosa a respeito de quem Ele é. Amém? E Deus é sábio. Em Romanos 16, 27, Ele é o único Deus sábio. Em Jó 9, 4, sua sabedoria é profunda. Jó 12, 13, a Ele pertencem o conselho e o entendimento. E é interessante porque isso se manifesta de várias formas, né? A sabedoria de Deus, ela aparece de vários jeitos na palavra de Deus, né? Se você for lendo, você vai vendo
a sabedoria, o entendimento, aquilo que Deus vai fazendo e vai colocando, parece que uma pitada da sabedoria dele, e o negócio faz assim, né? Porque a sabedoria, por essa sabedoria que ele tem, que é atributo dele, ele criou todas as coisas. Como é que ele criaria se ele não fosse sábio? Como é que ele pensaria? Amém? E ele se manifesta. A sabedoria de Deus, olha que interessante, ela se manifesta para o bem daqueles que amam a Ele. Aquela sabedoria, aquela visão, aquele entendimento, existem momentos que Deus permite que a gente entenda por que as coisas acontecem na nossa vida, por exemplo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Existem momentos que Ele entrega a sabedoria dEle, a parte da sabedoria dEle para a gente. Até porque a Bíblia fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça. Então, Deus, Ele dá a sabedoria para aqueles que querem, aqueles que buscam, aqueles que desejam. Então, aquilo que a sabedoria, que é Ele, que é dividida comigo e com você, faz com que você entenda, muitas vezes, situações que você está experimentando na sua vida. Muitas vezes você está vivendo uma situação e aí passa um tempo e você fala, nossa, eu entendi. E Deus dá divide com a gente. Parece que você tem uma visão tridimensional da coisa, né? Parece que a gente vê tudo. E tem vezes que Ele faz a gente compreender, mas tem vezes que não. Porque Ele é Deus. Porque o controle está nas mãos dEle. Então tem vezes que você entende, porque Ele te dá e divide com você a sabedoria. E tem vezes que não. Tem vezes que Ele fala, não, dessa vez não. Dessa vez está comigo. Você vai tentar, mas dessa vez eu não vou deixar. Né? Vai ficar comigo e vai até o fim assim. Salmo 19, 7. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Pela leitura da palavra, pela obediência, nos tornamos cada vez mais sábios. Esse é o caminho da sabedoria. Próximo atributo, eu vou unir dois aqui. Deus é bom e Deus é amor. A gente cantou hoje aqui muitos atributos de Deus. Todas as músicas estavam declarando os atributos de Deus hoje aqui. Deus é bom, a bondade dele, o amor dele. Quando você entende os atributos de Deus, quando você reconhece, quando você passa a saber quais são os atributos dele, a sua adoração, a sua oração muda. Totalmente. Quando você canta que Deus é bom e que você entendeu que é um atributo dele, esse Deus, a sua bondade, Deus, tu és bom, não é só Deus, tu és bom. Há uma convicção, porque a palavra entrou no seu coração e você entendeu que ele realmente é bom. E aí você canta com o coração, em espírito e em verdade. Amém? Então Deus é bom e Deus é amor. Gênesis 1, 31, eu já até falei. Deus viu que tudo o que tinha feito era bom. Ele fez algo bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é a bondade. Porque Ele é o amor. Jesus disse, não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. João 18, 19. Além dele ser bom, ele é a fonte de toda bondade. Além dele ser a bondade, ele é a fonte que jorra e entrega para você parte da bondade. Porque a bondade é um fruto do Espírito, por exemplo. Amém? Então, ele entrega, ele divide com a gente. Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Em Salmos 84, 11, Deus promete não negar qualquer coisa boa aos que vivem com integridade. E Deus fala também em Mateus 7, 11, que Ele dá coisas boas aos que pedem. Como pode pedir um pão e Ele te dá uma cobra? É isso que está na palavra. Deus é um Deus bom. Amém? E até a disciplina de Deus é a manifestação da bondade e do amor dele por nós. Amém?
Porque muitas vezes Ele nos ensina, Ele nos corrige, Ele nos direciona, Ele nos poda, Ele nos exorta. Por quê? Porque Ele não ama? Porque Ele não é bom? Não. Porque até nisso é a manifestação do amor dEle por você e por mim. E a bondade de Deus também é vista pela graça de Deus. Como assim? A graça de Deus sobre nós, o favor imerecido. Aquilo que Jesus fez por mim, por você, é a maior demonstração de amor e de bondade para conosco. Então, a graça dele, a gente não merece. E a misericórdia dele se renova todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa. Por que a palavra de Deus fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Por quê? Porque a gente é bom? Não, porque a gente não é bom. E Deus derrama sobre nós a misericórdia dele todo dia. Porque ele fala assim, eu sou bom. E eu derramo sobre você a minha misericórdia. Eu olho para você e eu esqueço de tudo. Porque o meu amor é tão grande, tão grande, tão grande, que eu nem sei o que você fez mais ontem. Vamos começar de novo. Começou um novo dia. Amém? E você tem que se colocar debaixo das misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias. Você tem que lembrar na sua mente todos esses atributos de quem Ele é para que você viva o que a palavra diz. Você tem que lembrar todo dia de manhã e falar, Senhor, as tuas misericórdias se renovam nesse dia. Qual é a sua vontade para a minha vida? E se colocar debaixo. Porque os atributos dele se tornam verdades sobre a sua vida a partir do momento que você assume para você. Senão vai ser só um conhecimento. Vai ser mais uma coisa que você está aprendendo, mais uma coisa que você chegou a saber. Amém? 1 João 4,8. Deus é amor. Deus tem dado dele para a gente todo dia. Deus dá o amor dele todo dia. Ele deu ele mesmo. Qual é a maior demonstração de amor por nós? Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 17, 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em favor quando ainda éramos pecadores. Esse amor é eterno. E ele está disponível para que a gente não só receba ele, mas para que a gente ame uns aos outros. Amém? Então, quando Deus derrama o amor e você recebe esse amor e você sente esse amor, é impossível você não amar alguém. É impossível você não sentir esse negócio saindo de você, que se chama amor. Porque assim como ele nos amou, a gente deve amar uns aos outros. Amém? Deus é santo. Salmo 99, 9. O Senhor nosso Deus é santo. Ele é separado do pecado. Ele é santo. Ele é chamado muitas vezes de Santo de Israel na Bíblia. Ele é santo, ele é puro. E a santidade tem que ser imitada por nós. Não é? Sede santos como eu sou santo. A santidade é uma pureza. Algo claro que a santidade de Deus não tem comparação com a nossa santidade. Né? Porque quando ele morre por nós, a gente se torna santo assim como ele é. E nós caminhamos debaixo dessa santidade, buscando nos aprimorar de glória em glória, porque a gente vai se desenvolvendo, amém? Então, Deus é santo. E, pelo poder do Espírito Santo, a gente caminha na santidade de Deus. Amém? Temos que buscar, temos que nos esforçar e viver essa santidade, porque Deus não se mistura com o pecado. Deus é santo. E esse é um atributo muito grande de Deus. Hebreus 12, 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Próximo atributo. Deus é justo e Deus é correto. Deus sempre age de acordo com aquilo que é certo.
o certo supremo, o certo que está acima do teu certo, o certo que está acima do meu certo, porque o certo é relativo, amém? Então Deus, Ele tem o próprio padrão, Ele tem um padrão supremo daquilo que é justo, daquilo que é justiça, daquilo que é correto. Deuteronômio 32:4. Deus é fiel e não comete erros. Justo e reto Ele é. E em razão dessa justiça, por causa dessa justiça, Ele deve tratar as pessoas como elas merecem. Porque Ele é justo. E precisa punir aquilo que é contra Ele, aquilo que vai contra o atributo dele, que é a justiça, que é a retidão, que é ser correto. Ou seja, o pecado. Ele vai contra o pecado, né? Deus perdoa porque Cristo morreu por nós. Deus perdoa. Pelo amor, Ele perdoa aqueles que têm fé em Jesus. Mas devemos sempre entender que o certo e aquilo que está certo, aquilo que é justo, totalmente está na mão dele. Amém? Provérbios 21:3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. E aqui esse atributo de que Deus é justo e correto, a gente precisa buscar. Porque a gente deve fazer sempre aquilo que é justo e correto diante do Senhor, diante da palavra de Deus. Você sabe o que você tem aprendido. E fazer aquilo que é certo e promover a justiça traz o reino dos céus para a terra. Quando você é justa, quando você é justo, quando você é correto, você traz uma parte da natureza de Deus para as pessoas. E você glorifica a Deus. Então, quando você é uma pessoa certa, correta, como dizem, você está glorificando a Deus. Porque você está expressando uma parte da natureza dele para o mundo. Próximo atributo. Deus é zeloso. Êxodo 20, versículo 5. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso. E aqui, o que é ser zeloso, né? É o Deus que busca a glória para si mesmo. Porque só Ele merece. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Então, Ele é um Deus zeloso e Ele procura toda a honra e toda a glória. Se Ele não fosse um Deus zeloso, Ele não buscaria para Ele seria idólatra, por exemplo, porque ele teria um outro Deus para dividir o zelo. E não, Ele é zeloso. Ele é um Deus zeloso. Deus manifesta a ira contra o pecado. Como assim? Deus tem ira. Só que Deus, Ele manifesta a ira e consome aquele que carrega o pecado. Essa é a maior dor de Deus. Esse é o maior sentimento ruim que Deus carrega, de ver o homem, aquele o qual Ele criou, se distanciar do amor. E não aceitar e rejeitar o sacrifício de Jesus por nós. Então, quando a gente rejeita Jesus, a gente continua no pecado. E quando a gente continua no pecado, a ira de Deus vem sobre nós. Você fala, como assim? João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, Deus sente ira, né? E a ira, eu acho que a ira vem quando o ato de amor, de reencontro com a humanidade é rejeitada. Né? Porque eu penso que é isso que Deus sente. O ato maior, grandioso de amor de Deus por nós, quando ele é rejeitado pelo homem, o que acontece? Deus fica irado. E esse é um sentimento que a gente tem, e é um pecado. Né? Esse a gente tem ira, não tem? A gente tem a ira. E a ira, nesse sentido, não é uma ira que a gente copia de Deus, mas a gente peca. Quando a gente se ira, né? E o próximo atributo de Deus é: Deus faz o que deseja. Deus é livre.
Deus é livre. Existe uma vontade de Deus. Quantos sabem qual é a vontade de Deus? Deus tem vontade. Deus tem um propósito. Deus tem um porquê. Deus tem um desejo sobre as nossas vidas, por exemplo. Deus tem um plano. Em Efésios 1:11, todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Deus tem uma vontade. E não existe ninguém que pode dizer o que Ele quer. Ninguém. Ele é livre. Ele é livre para construir, Ele é livre para agir, Ele é livre para não agir, Ele é livre para sim, Ele é livre para o não e Ele é livre para o silêncio. Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é livre, Ele está acima. Salmo 115:3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Tudo o que Ele tiver vontade de fazer. Então, a ação de Deus é livre. Livre do nosso controle, por exemplo. Tem gente que quer controlar Deus. Tem gente que acha que controla Deus. Ah, mas eu faço tudo certinho. Então tem que dar tudo certo na minha vida. Né? Você está querendo controlar Deus. Isso não cabe a gente. Deus é livre. Deus é independente. Lembra? A gente já falou, Deus é independente. Então Ele faz o que Ele achar melhor. Próximo. Deus é onipotente. Estou acabando, tá, gente? Deus é onipotente. Existe alguma coisa impossível para Deus, gente? Nada. Ah, não, mas eu acho que eu tenho aqui uma coisa. Não. Para Deus nada é impossível. Jeremias 32:17. Nada é difícil demais para ti. Você pode olhar assim, nossa, mas essa situação não dá. Dá. Esse é o nosso Deus. Não existe limites para Ele. Não existe como você colocar Ele numa caixinha e você dizer assim, não, isso aqui Ele não vai fazer. Não, Ele pode. Ele pode todas as coisas. Amém? Aliás, Ele faz mais do que você pede ou imagina. Essa é a palavra de Deus. Ele faz mais. Ele é mais poderoso do que você. Não, Senhor, eu queria tanto isso, eu sei que isso é impossível. Ele faz mais. Amém? O poder de Deus é infinito. Deus é uma unidade perfeita. Esse é o último atributo. Deus é uma unidade perfeita. Como assim? Ele é pleno, Ele é completo. Não existe nenhum atributo que é mais importante do que o outro. Por exemplo, não, Ele é mais amor do que justo. Não, Ele é mais belo do que onipresente. Não. Ele representa a mesma coisa, a mesma totalidade em todos os atributos. Então, imagina que Ele está na carga máxima de todos. Ele está no modelo primordial de todos os atributos. Não existe nenhum atributo maior do que o outro para Deus. Ah, Deus é mais justo do que amor. Talvez para você Ele seja. Talvez o que Deus está falando para você hoje é, eu não faço diferença. O mesmo tanto que eu sou justo, eu sou amor. Amém? O mesmo tanto. E eles se misturam. Esses atributos, eles se misturam o tempo todo. E eles são atuantes e eles se relacionam conosco dessa forma. Ora, Deus é uma coisa, ora, Deus é outra. Ora, Deus mostra uma coisa, ora, Deus mostra outra. Amém? E esses são os atributos de Deus. Segundo a Bíblia e segundo o livro que a gente tem lido, né? E trazido para vocês os estudos em relação a esse evangelho. E nós estamos dando essa base para a gente, né? Essa base. Quantos foram abençoados com isso hoje? Amém? E eu queria dizer para você que a formação a respeito de Deus, de quem Deus é, o entendimento a respeito de Deus, diz a respeito de tudo isso que a gente falou. Todos esses atributos revelam Deus para você. Não revelam? Não conta uma história para a gente de quem Ele é? Conta. Mas tem uma coisa mais importante, que é a revelação dele na sua vida. Nas situações que você vive. Enquanto você vive, enquanto você atua,
Enquanto você se compromete com alguma coisa, Deus se mostra. E essa revelação, ela acontece o tempo todo. Então, quando você conhece o atributo de Deus, e você caminha, continua vivendo, buscando, adorando a Deus, glorificando a Deus, você começa a ter a revelação a respeito dele na sua vida. Aqui você entende a respeito, às vezes, da situação da Bíblia, de um conto, de uma parábola, de um povo. E Deus revela, porque a palavra é viva. Mas quando Deus se mostra na tua história, a respeito do atributo dele, você vai ter muito mais reverência. Amém? Quando você olha e fala, Deus é bom, porque Deus mostrou a bondade dele com você, você não tem como você falar que, Deus é bom. Não, Deus é bom, Deus é muito bom. Amém? Então, a revelação de Deus nas nossas experiências vividas vão trazer, sim, como se a gente fosse gravar os atributos dentro do nosso espírito e trazer para as nossas vidas. Amém? Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!